Casas abandonadas de Lisboa são, por vezes, o refúgio de centenas de sem-abrigo que vivem na cidade. Alguns deles são adolescentes e mesmo crianças que, regra geral, por razões familiares, vivem na rua. De acordo com o último censo, serão apenas 8, com idades entre os 15 e os 19 anos, mas a verdade, e apesar de ser difícil saber exatamente quantas crianças vivem na rua, são certamente mais do que apenas 8. É uma realidade que vive quase escondida, esta dos adolescentes sem abrigo, mas que existe e que mostramos agora no Jornal da Noite. Marco Martins está habituado a superar obstáculos, muitas vezes não tendo mais para usar do que o corpo e a cabeça. Numa tarde de abril, algumas semanas depois de o termos conhecido, Marco levou-nos ao Parque das Nações, ao encontro de um grupo de parkour, uma atividade esportiva cujo objetivo é ir de um ponto ao outro com rapidez e eficácia, transformando as dificuldades em oportunidades. E essa parece ser uma ótima definição para um rapaz de 19 anos, que há 2 decidiu sair de casa e viver na rua. Tive problemas em casa e optei, a minha saída foi a rua. Marco prefere não falar sobre os problemas que o levaram a escolher dormir na rua. Vivia com a mãe e o namorado dela. Durante 7 anos, não soube do pai. Durante os primeiros tempos não tinha nada. Depois é que comecei a conhecer as carrinhas noturnas, aquelas que davam a comida, e eu fui pedindo produtos de higiene e sacos de cama e cobertores. Foi aprendendo a sobreviver. Para tomar duche, vai-se aos balneários públicos. Para cortar o cabelo, há locais onde os alunos de curso de cabeleireiro treinam penteados a custo zero. Roupa e comida é pedir nas associações de apoio aos sem-abrigo. O resto, a rua ensina. Tem que ser inteligente o suficiente para saber com quem é que se vai dar. E também não se pode ser parvo em relação aos sítios para onde se vai ou com que amizade é que uma pessoa faz, porque às vezes podem não ser as melhores amizades. Estar na rua sozinho é mais difícil mesmo quando estes são rapazes e raparigas habituados à ausência do suporte da família tradicional. Saí de casa, fui viver com o meu namorado, também tive um desentendimento com o meu padrasto. Para o meu padrasto não sair de casa, tive que sair para a família, para a minha mãe também não ficar mal. E achas que a tua mãe não está preocupada? Eu sei que ela está preocupada, mas como eu vejo todas as semanas, ela também fica bem em saber que eu estou bem com o meu namorado. E tu estás bem? Estou. Como é que se pode estar bem a viver na rua? Eu sinto-me feliz, estou lá de quem gosto. Se tivesse sozinha era pior. Não quer mostrar a cara, a voz, o nome verdadeiro. Madalena anda fugida da instituição onde viveu nos últimos tempos. Está sem documentação, grávida de alguns meses. Tem 16 anos. Tenho que arranjar casa e eu tenho que arranjar trabalho. Achas que o sítio onde tu estás agora tem condições para ter um bebê? Não. Madalena e Paulo dormem no que resta de um prédio em Lisboa. Usam uma assoalhada. O resto está ocupado por outras pessoas. Não há água nem luz. As condições de higiene são precárias. Pelo menos, não é a rua, desabafam. Agora tenho uma casa abandonada, sinto as coisas estão mais limpas. Já não cheira mal. O que é que tu não tens nessa casa que gostavas de ter? Minha mãe. E a minha irmã. Eu vou ser pai, não é mesmo? Mas gostava que o meu filho, ao menos, visse que tem um pai e uma mãe com uma vida. Tinhas planeado ser pai tão cedo? Não, por acaso não estava nos meus planos. Quis tanto, chateou-me tanto, quer ser mãe, quer ser mãe, quer ser mãe, quer ser mãe. E eu pronto, está bem. O futuro pai tem 20 anos. Está na rua desde os 16. A mãe abandonou-o aos 18 meses. Viveu com o pai, desentendeu-se com a madrasta. Bati na minha madrasta. Não é coisas da vida. Eu não fui posto fora de casa só por me ter batido, foi por mais coisas. Foi por ter também faltado ao respeito, queria ter a minha independência e ela não deixava, parecia que mandava em mim, mas não mandava. O meu pai dizia para sair à noite e deixava-me fazer tudo. Ela prendia-me e eu não gostava. Existe, de facto, uma não identificação com alguns valores e alguns comportamentos das famílias. Há uma banalização do ilícito, há uma desvalorização de alguns comportamentos que já se tornaram habituais. São pessoas que aprenderam
uma forma de vida que é muito tática. Eles só podem ser táticos, têm que saber, a sua experiência de vida baseia-se na sua esperteza tática. Às vezes ia na rua, lembrava-me, olha, quer roubar aquela senhora, e roubava aquela senhora. Mas agora já não faço isso. E assaltava na praia, as pessoas, as velhinhas, mas agora já não. A única coisa de mal que eu tenho a noção que fazia, ia a alguns supermercados e roubava comida. Onde Marco está agora, as regras são claras e têm de ser cumpridas, senão Marco perde a cama, comida e roupa lavada que acabou de conquistar. Os jovens são obrigados a responsabilizar-se pelo seu espaço habitacional, pelo tratamento da roupa, pela confecção da alimentação. Não podem fazer de todo ter consumos ativos, seja de álcool ou drogas no equipamento, têm que se manter abstinentes, têm que ser cordiais e respeitadores para com o grupo e para com os colaboradores e não podem cometer crimes nem infrações. Em troca de um teto, mas também de um projeto de vida. Esta passagem do Marco aqui pela Casa de Transição pretende que ele se constitua, que ganhe asas, que crie uma base para depois poder fazer a sua vida sozinho, não é? Criar a sua família, ser um cidadão autónomo, conhecedor dos direitos, dos deveres, um cidadão de plenos direitos. Foi Marco quem procurou a ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Casa de Transição tem 8 camas e, por enquanto, só recebe rapazes entre os 18 e os 24 anos. Trata-se de um equipamento com pouco mais de um ano, criado para dar resposta a jovens sem abrigo, muitos acabados de sair de instituições. Há jovens que saem integrados de forma mais ou menos precária e que posteriormente caem em situação de exclusão. Isto porque não têm estrutura suficiente para se integrarem e se manterem. Todos os dias há um desafio novo, seja porque perdeu o emprego, seja porque chateou-se com a namorada. Portanto, há sempre situações complicadas que nós temos que gerir com eles. Já estive com o meu pai, já não o via há muitos anos e agora fui, com a ajuda dos doutores, estive com ele e tenho estado com ele todos os fins de semana. O Marco tinha o número e pedi-me, olha, queria falar com o meu pai, fazes tu o primeiro contacto. E eu liguei ao pai do Marco e o senhor ficou espantadíssimo, felicíssimo, né, porque depois combinei ele vir ter comigo, o pai, encontrámos-nos todos na Graça e foi giríssimo. Reencontrou o pai, está a preparar-se para gerir a reação da mãe. Conseguiu um part-time num call center, pensa em voltar a estudar, em tirar a carta e já chama família à equipa técnica que o acompanha na Casa de Transição. É tão importante como a primeira família, porque se não estivermos bem em casa, como também não, na minha maneira de pensar, também não irei estar bem na rua. Essas crianças são carentes, mas não de recursos somente, e sim de afeto, de carinho e basicamente de relação. Há muito tipo de fome, na minha opinião. Há fome alimentar e há fome de afetos. A minha mãe faleceu, o meu pai abandonou-me quando eu era criança, 1 ano de idade. Rita ficou com a avó materna, com quem se desentendeu. A amiga Maria coube-lhe pior sorte, um tio que a violou durante vários anos. A minha mãe abandonou-me, então fui criada com 2 pessoas, que eram o meu tio e a minha tia. A minha tia faleceu, o meu tio não tinha condições, aos 11 anos fui para uma instituição, fiquei lá 8 meses. Depois fui para outra instituição de irmãs, fiquei lá quase 6 anos. E depois fui para outra, que fica aqui também em Lisboa, mas acabei por vir embora. Maria garante que já fez os 18. Deixou a documentação na instituição de onde fugiu. Rita diz que pediu para ser institucionalizada, acabou também por fugir. Tem 16 anos. Estão na rua há cerca de 1 ano. Há roubos, há violações, há mortes, até há muita coisa numa instituição que se passa e que para o mundo não passa. Só quem está lá dentro é que passa, mas as pessoas que estão cá fora não veem a mesma maneira que nós. Exatamente. Só quem está lá dentro é que sabemos aquilo que passamos. Nós contamos às pessoas de fora. Aquilo que acontece lá dentro, as pessoas dizem, isso não é bem assim. Combate-se, na minha opinião, e tem-se feito um esforço muito grande nesse sentido, com a desmassificação deste tipo de estruturas. Temos que ter núcleos muito mais pequenos para se trabalhar o eu destas crianças.
Rita e Maria ocupam com os namorados uma casa abandonada. Largaram os estudos, mas uma quer ser educadora de infância, a outra advogada. A vida não é como sonhamos, mas sim como a construímos. Nós temos é que lutar pelos nossos sonhos e destruir os nossos pesadelos. Não é possível saber o número ao certo, mas de acordo com o Instituto de Apoio à Criança, o ano passado haveria em Portugal mais de 100 de crianças a viver na rua. O problema está agora mais escondido e a sociedade mais atenta. Já está tudo. É importante continuar o trabalho de sinalização destes casos, para o qual o Estado tem canalizado cada vez menos verbas. Por exemplo, o Instituto de Apoio à Criança já só praticamente sai para a rua quando há denúncias. Falta dinheiro, diminuem os meios. Nós estamos muito preocupados e sentimos cada vez mais impotentes e sem meios e ferramentas para conseguir lidar e combater com esta problemática tão multifacetada que mexe de facto com tudo. Quero em crer que isto tem que ter um fim rapidamente, sobre o custo muito grande de pagarmos uma fatura muito mais cara, porque se nós não investirmos nestes jovens como o futuro da amanhã, nós vamos ter, em troca de um futuro equilibrado, com gente capaz, não vamos ter vagas nas cadeias de Portugal. Madalena e Paulo sonham em ser os pais que nunca tiveram. Marco contraria a lei da gravidade e começa agora a voar. Maria e Rita sentem-se como uma flor que só precisa das pétalas para viver feliz. É 1:45 da manhã. O que é que vocês vão fazer agora? Estamos em Lisboa, no Rossio, no centro de Lisboa. O que é que vão fazer? Vamos andar. Até persona. Não sei. Vamos andando por aí. Não sei. Nós também acordámos, eram 8 da noite. Para nós são 10 da manhã.